Oi, gente rica! Terminamos o ano e eu tô mega feliz porque eu terminei o meu propósito de 2022, que foi ler os 66 livros da Bíblia judaica, cristã e evangélica. No ano passado, em 52 semanas, eu li 53 livros e fiz a resenha deles para você que tá aqui, tá no canal. E esse ano, eu estudei, pesquisei os 66 livros bíblicos e fiz o resumo para compartilhar com você. E eu digo que já valeu a pena, porque eu recebi um presente incrível agora, no finalzinho, por causa de um testemunho de uma mulher, né? Nos 2 últimos vídeos que eu fiz. Ela disse que leu a Bíblia toda pela primeira vez porque eu incentivei. Nós não conhecemos os propósitos do Senhor quando Ele nos chama para alguma obra. Ninguém sabe. Talvez eu seja como aquela menina sem nome, escrava de Naamã, que disse que ele poderia ser curado se fosse se encontrar com o profeta Eliseu. Que honra! Eu vou parafrasear agora o profeta Isaías e dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é muito lindo. E você, será que está preparado ou preparada? Então, simbora, porque eu vou finalizar o meu mais importante propósito de 2022 com o último livro da Bíblia, Apocalipse, o único livro de profecia do Novo Testamento. Esse é o livro da Biblioteca Divina que promete, assim, de maneira especial, uma bênção aos que leem e ouvem o que está escrito. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Mas, porém, depois que as pessoas começam a ler, né, logo assim nos primeiros capítulos, elas folheiam e vão até os últimos capítulos, e aí elas não entendem nada. E também a grande verdade é que muitos pastores e padres não ajudam porque não se sentem confortáveis e não ousam explicar claramente todos os capítulos deste livro. Então, o que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas sentem medo de interpretar até de forma errada e acabam não lendo esse importante livro e elas procrastinam, porque deixam para ler, para estudar depois, e o depois não chega nunca. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque isso é o que o inimigo quer. Ele quer que você não conheça o que está escrito aqui. E isso impede que a palavra de Deus cresça na sua vida. Pois é. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda, porque os últimos serão os primeiros. Eu sou a Cristiane Oliveira, inscreva-se aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. E eu te convido a assistir todos os outros, né? Que são vários livros, não são apenas 66, porque tem primeira, segunda, etc, né? Carta 1, carta 2, epístola 1, epístola 2. Tem vários outros vídeos, porque, por exemplo, só Daniel eu dividi em 4 partes, ou 4 vídeos. Então, assista. Bom, vamos lá, vamos voltar para o Apocalipse. Ele é, assim, o livro mais notável do cânon sagrado. Os evangelhos que nós já estudamos aqui no meu canal, eles falam de Cristo e mostram-se o quanto ele foi humilhado. Mas neste livro, no Apocalipse, ninguém fala de humilhação. Muitos cristãos nem sabem que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que deu ao seu apóstolo amado, João, para escrever todas essas palavras que estão aqui, porque elas foram ditadas através de um anjo. E essa é mais uma razão para que a gente possa ler com devoção e buscar, estudar, pesquisar, para a gente poder entender seu completo significado. O apóstolo João, ele estava lá na ilha de Patmos, que é uma pequena ilha rochosa, afastada da costa da moderna Turquia, que eu tive lá em 2019 no final, e que fica assim no mar Egeu, né?
Ela tem assim aproximadamente 40 quilômetros de circunferência e hoje ela pertence à Grécia, que é ali pertinho, tudo pertinho. Você já viu que durante um ano você assim também recebeu várias dicas de turismo, né? Porque viajar é a minha praia. E naquela época, a ilha de Patmos era assim usada por como uma colônia penal romana. E os cristãos estavam sendo perseguidos e as falsas doutrinas estavam se espalhando por todas as igrejas. Imagine que naquela época as autoridades romanas estavam impondo a adoração ao imperador. Pode um negócio desse? Mas podia. E os cristãos que adoravam a Deus e afirmavam que Jesus é o Senhor, eles estavam passando um mau bocado. Porque os que não obedeciam, além de sofrer assim perseguições, eles estavam sendo martirizados. E o apóstolo Paulo e os outros discípulos de Jesus, eles já tinham morrido. E o apóstolo João, ele foi exilado nessa ilha de Patmos por causa das atividades missionárias que ele estava realizando, né? Então Jesus, através do anjo, entregou essa mensagem ao seu discípulo amado para ele poder escrever e encorajar os crentes daquela época. E que chegasse esse livro até nós, para que a gente possa permanecer firme nos dias de tentação que estão batendo na nossa porta, hein? E para que a gente possa entrar na vida eterna através da vigilância e oração. Lembra? Primeiro vigiar, depois orar? Pois é. Olha, procura estudar esse livro, não apenas como uma história, uma profecia, mas como uma fonte de encorajamento, de esperança para os piores tempos de perseguição que estão por vir. Muitos de nós que estamos vivendo hoje aqui no Brasil, nós estamos assim meio desorientados, alguns até aflitos, né? Mas isso é só uma amostra do que está por vir. Muita gente acha que o Apocalipse é um grande enigma, mas o significado é exatamente o oposto, porque Apocalipse é revelação, é tirar o véu. E você só precisa entender os símbolos. Olha, preste atenção, os surdos e os mudos, eles não falam linguagem de sinais? Cada gesto tem um significado definido? E para falar com eles, você precisa estudar e aprender tanto o braille, né, quanto as linguagens de sinais. Da mesma forma, acontece com o Apocalipse. Para quem nunca leu Apocalipse, eu vou assim facilitar o teu estudo, dividindo assim em 3 temas para você prestar atenção, tá? Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele abre os céus para João ver, além do mundo terreno, o mundo espiritual e o reino celestial que vai triunfar sobre toda a nossa ilusão terrena. Para entender o simbolismo, você precisa entender os fatos que aconteceram antes, no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia é uma coisa só. Daniel, ele traz várias chaves, códigos para abrir várias portas do Apocalipse. Eu já te falei, eu fiz 4 vídeos só de Daniel, né? Assista. O segundo tema é que Jesus voltará. E essa volta vai trazer libertação final. Nós já sabemos que antes da volta de Jesus, nós vamos viver um período de catástrofe, de rumores de guerra, de desastres cósmicos, sobrenaturais, né? A entrada do maligno, que já está por aqui, que é o homem da iniquidade, ele já está entre nós, né? E vai começar a enganar muitos, mas será julgado e destruído depois por intervenção direta de Deus. E o justo será recompensado. Vamos lá para o terceiro tema e último. É sobre a salvação. Que não será exclusiva para um povo ou para uma nação, mas para todos aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador.
e não deixarem a sua fé esmorecer, que é o que está acontecendo agora, né? Agora, uma coisa que é engraçada, que muita gente faz confusão e que não entende muito bem, é como vai ser essa vinda de Jesus. Preste atenção, que eu vou aqui explicar para você como foi que eu entendi sobre o que foi revelado, tanto no livro, nas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que eu fiz alguns vídeos atrás, né? Como foi revelado aqui em Apocalipse, no primeiro capítulo. Primeiro, preste atenção, quando Jesus vier nos ares, no arrebatamento da igreja, ele não vai se revelar ao mundo, mas ele vai reunir a igreja dele, que vai subir para se encontrar com ele nos ares. Eu falei sobre esse assunto no vídeo que eu fiz aos Tessalonicenses. Se você não assistiu, assista para você entender a diferença entre uma vinda e a outra vinda. Então, nessa primeira, Jesus vai vir como um ladrão, como disse Mateus no evangelho dele. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo moinho, será levada uma e deixada outra. Essa vai ser assim uma vinda em que Jesus vai levar a sua igreja. E nessa vinda, ele não vai tocar os pés dele no Monte das Oliveiras, porque nós é que vamos subir. Primeiro os mortos, depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e teremos nossos corpos transformados. E aqueles que não subirem serão aquelas pessoas que deixaram o caminho da fé, que se rebelaram contra Cristo e que vão passar pela grande tribulação. Mas muitos aqui também serão salvos, porque Deus é misericordioso e quer que todos se salvem. E aí, 7 anos depois, é que vai acontecer a vinda descrita em Apocalipse no primeiro capítulo. Eis que ele virá com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Essa passagem aqui é a profecia de Zacarias se cumprindo. Eu falei no vídeo de Zacarias que as palavras dele estariam aqui, escritas no início de Apocalipse. E aqui está. E essas nuvens, né? Elas não são nuvens comuns, como a gente vê, mas a própria glória do Senhor, com miríades e miríades de anjos que vão estar ao lado dele. E depois da batalha de Armagedon, Jesus vai descer e pisar no Monte das Oliveiras. E João, ele não estava de férias em Patmos, né? Mas ele estava numa ilha acompanhado de muitos presos. Agora imagine você, se você estivesse numa das prisões brasileiras, que agora nesse estado de exceção que a gente está vivendo, né? Temos vários presos políticos. E se bobear, acontece qualquer coisa com qualquer um a cada momento. E a prisão é um ambiente caótico e confuso. Mas apesar dessa situação, João estava em oração. E ele conseguiu a paz que excede todo o entendimento e recebeu do Senhor essas informações. Ele escreveu que quando ele estava em espírito, ele ouviu uma voz forte, como se fosse uma trombeta, e que era a voz de Deus, que era para ele escrever um livro e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. E são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só para você ter uma ideia, naquele tempo existiam mais de 100 igrejas na Ásia Menor, entendeu? Olha que trabalho fantástico que os apóstolos judeus fizeram pra gente. E você sabe por que Jesus só escolheu essas 7? Eu vou te contar. Porque essas 7 igrejas, elas representam todas as outras do mundo inteiro.
em 7 períodos diferentes, desde o nascimento da igreja até os tempos de hoje, até o nosso ano de 2022, que a gente está virando para 2023, e até o último minuto antes do fechamento da porta da graça. Você sabe qual é o significado de Éfeso? É relaxar, soltar, né? O amor tinha partido, só tinha ficado o ritual da igreja, que era antes do primeiro amor. Esmirna, ela mostra a igreja dos anos 100 a 312, bastante perseguida por 10 imperadores, até que o cristianismo foi reconhecido. Mas aqueles guerreiros espirituais, eles mantiveram a sua fé e legaram até nós, que hoje temos ainda liberdade para ouvir, para ler, para fazer o ID do Senhor por enquanto, tá? E o pior é que, infelizmente, muitos não aproveitam essa liberdade. Já a igreja de Pérgamo, ela vai de 312, quando Constantino declarou que o cristianismo era a religião do Estado romano, até 590. E o significado de Pérgamo é casamento. Sabe por quê? Porque Constantino usou a união do Estado com a igreja para consolidar a unidade do império e com isso introduziu muitas heresias da religião babilônia para agradar romanos e cristãos, e muitos cristãos seguem essas heresias até hoje. Tira significa sacrifício que continua. Depois que a religião se tornou a religião do Império Romano, baixou a guarda e se tornou mais mundana. Passou a ser a igreja papal, onde aconteceu de tudo, até a venda de indulgências, que é um pedacinho do céu, para construir a nova igreja de São Pedro em Roma. Os cristãos naquela época não podiam ler a Bíblia. Muitos homens de Deus foram queimados vivos naquela época, foram excomungados. Tem muita história desse período que dá para encher vários livros. E eu, como escritora, amo ler essas histórias e me aprofundar cada vez mais para entender mais também sobre a Bíblia, né? A quinta igreja foi a de Sardes e aconteceu de 1517 a 1750. E Sardes significa aqueles que escapam do que a igreja se tornou. E foi nessa data, em 1517, que surgiu o movimento de Martinho Lutero. Mas, apesar da reforma que foi excelente, também havia motivos políticos e espirituais por trás dela. E a igreja ainda estava presa a rituais e estado de morte. Em seguida, Jesus mandou recado para a igreja de Filadélfia. E ela não foi repreendida, como Jesus fez com as outras, porque ela era uma igreja missionária que levava o evangelho, fazia o ID de Jesus. E aconteceu de 1750 a 1905. E sabe o que Filadélfia significa? Amor fraterno. Essa igreja conseguiu penetrar em lugares que antes ninguém sabia de Jesus, através assim de um grande movimento voluntário. Por exemplo, a igreja que eu frequento, que é a igreja metodista, ela foi criada nessa época, quando a igreja foi sacudida. E nesse período, teve-se um grande reavivamento e homens cheios do Espírito Santo de Deus foram parar na Índia, na África e na China, levando o Evangelho do Senhor. Pois é. Bom, vamos falar agora de Laodiceia. Jesus apareceu como aquele que é o Amém, mas condenou a fé morna daquela igreja, dizendo: assim porque és morno e não és frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Essa é a sétima igreja e representa o nosso tempo, a igreja rejeitada que nós estamos vivendo hoje. Começou em 1905 e ela vai até a grande tribulação. Todas as pessoas que conseguirem manter a sua fé nessa igreja morna e resistir e persistir serão levadas para o trono de Cristo.
Jesus está falando com cada um de nós individualmente. Ei, ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é o propósito deste livro? Não é te ensinar 7 meios de passar pela tribulação, ou te ensinar os 7 passos para você subir de nível de forma resoluta na grande tribulação. Yes! Não é nada disso. O propósito desse livro é estimular você a estudar a Bíblia, a vigiar, a orar e confiar que Jesus já morreu para te salvar, já levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e você deve se manter no caminho dele, para quando ele vier te buscar, você possa subir como a igreja dele, que é a noiva que ele está vindo buscar, com a sua lamparina cheia de azeite, antes da tribulação, tá? Porque se você sair por aí, ainda for comprar azeite, se perder pelo meio do caminho, não vai dar tempo. Pois é. Nesse livro você vai observar o número 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 anjos, trombetas, chifres, olhos, 7 flagelos, 7 condenações. É 7 muita coisa, gente. E provavelmente você já assistiu filmes hollywoodianos também sobre Apocalipse? Eu já. Você não? Mas a verdadeira história está aqui. E é o maior drama de todos os tempos, com enredo de tensão, do início ao final. A cena final é gloriosa, porque Jesus volta para os seus. O herói é o Senhor Jesus e o grande vilão é Satanás. Os atores são as 7 igrejas. Os personagens que aparecem na abertura dos 7 selos, lá no capítulo 6 e 7, são introduzidos pelos 4 cavaleiros. E os que foram convocados pelas trombetas deixam o centro da cena, que fica por conta do anticristo, o príncipe desse mundo, que vai atravessar toda a cena do capítulo 13. Ele não é o filho do capeta, como eu costumo me referir aos petralhas comunistas, mas ele é a encarnação do próprio diabo e está decidido a ser adorado pelo povo enganado para estabelecer o reino dele. O número 666, que muitas pessoas falam por aí, é o número de um homem. 6, o algarismo dizem que é do mal. E 3 vezes o número 6 exprime uma trindade perversa. Que o diabo copia tudo de Deus, que é trindade também, mas é do mal. Mas aí surge o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e expulsa da cena todos os seus inimigos, que ficam totalmente derrotados e reduzidos a nada. Porque as primeiras coisas se passaram, e aí nós ouvimos: eis que faço nova todas as coisas. E ao ler todo o livro de Apocalipse, nós percebemos que a história toda começou em Gênesis. E só vai terminar quando nós estivermos felizes para sempre, sem dor, sem temor. E só então, ao lado de Deus, para toda a eternidade, é que nós vamos descobrir o valor do verdadeiro amor. Antes do filme encerrar, o ator principal diz as últimas palavras: certamente venho em breve. E a nossa resposta é: amém. Vem, Senhor Jesus. Uau, que coisa mais linda. É isso aí. Eu espero que você tenha curtido ler a Bíblia, tenha acompanhado essas 52 semanas. Eu te agradeço por sua companhia. Deixe seu like, porque é de graça.
Compartilhe com alguém que você ama, porque também é de graça. E quem sabe a pessoa que você vai compartilhar está esperando isso acontecer e vai deixar um testemunho para você que ajudou a fazer o ID e despertar o interesse dela. Como eu citei no início desse vídeo, né? Eu deixo um beijo para o seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a sua família, abençoe o nosso presidente Bolsonaro e sua família e abençoe a nossa nação brasileira nesse final de ano e passagem para o novo ano. Fui! Ano que vem, 2023, terei novidade e por esses dias nós vamos ter também. Beijo, paz e bem. Fica na paz. Tchau.